eu já estou cheio da presença do Senhor. Os hinos que são entoados é algo muito forte, é uma coisa que o Senhor tem me usado de uma maneira muito especial através dos louvores. Às vezes eu ia lá e a Edith estamos em casa cantando, de repente a gente recebe uma palavra do Senhor em cima do louvor, é algo assim tremendo. E eu procuro muito estar sempre, escutando louvores, estando na presença do Senhor. Por quê? O louvor, ele fala muito forte com a gente. É um jeito de a gente orar, é um jeito de a gente buscar a presença do Senhor com mais facilidade. Muitas vezes a gente está angustiado por muitas coisas e a gente coloca um louvor, a gente vai se soltando, e a coisa vai acontecendo. É tão gostoso, né? Vocês podem abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. A palavra já foi confirmada através do pastor Marcos, que falou um versículo em cima do capítulo 24, que aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Mateus capítulo 24, versículo 32. É a parábola da figueira, exortação e vigilância. Glória a Deus. Mateus capítulo 24, versículo 32. Que nos diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Vem o Filho do Homem. Então, o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Até aqui, irmãos. Nós temos aqui um sermão profético, falando fortemente da vinda do Filho do Homem. E nós estamos vivendo dias turbulentos, dias em que a gente tem buscado tanta coisa, menos o céu e o reino. A gente tem se desesperado com as coisas que estão acontecendo, como o pastor Marcos já falou aqui também, sobre o que está acontecendo aí fora. A gente sabe que está tudo muito turbulento, a gente não sabe o dia de amanhã, mas a palavra do Senhor diz que nós não devemos nos preocupar com o amanhã, mas sim com hoje, sim com a presença do Senhor todos os dias, né? Como estamos vivendo nesses dias que antecedem a volta de Jesus? Nós estamos aqui em dezembro, né? Último mês do ano. A gente tem que olhar para dentro de nós mesmos e fazer uma retrospectiva do que a gente tem vivido durante todo esse ano. A gente tem buscado mais as coisas de cima
ou as coisas terrenas? Nós temos que nos apegado mais com o Senhor ou com aquilo que nos cerca dia a dia? Temos nos preocupado com o céu, com a eternidade? Muitos não, pastor Marcos. Muitos não têm buscado as coisas de cima. E eu tenho parado, o Senhor tem falado muito forte comigo com relação a isso. Aí a gente começa a parar e começa a pensar na eternidade, o viver com Cristo lá. Nós temos que parar e começar a imaginar como é o céu, porque a palavra do Senhor nos mostra, a gente lê, a gente sabe como é o céu, mas se imaginar lá, vivendo aqueles momentos lá maravilhosos na presença do Senhor, que é o mais importante, porque quando a gente faz isso, a gente se acalma, a tribulação passa, a gente começa a viver uma vida mais mansa, mais calma, mais tranquila, e isso me levou, por quê? Porque eu estava vivendo dias turbulentos, eu e minha esposa, e o Senhor falou fortemente comigo com relação a isso. Pensa um pouquinho no céu, pensa um pouquinho no reino, em tudo aquilo que Ele está preparando e já preparou para nós. Alguém aqui já parou para pensar na Nova Jerusalém? Onde as ruas elas são de ouros, os muros de pedras preciosas, tem uma árvore no meio da cidade, de lá corre um rio, que banha toda a cidade. Nós já paramos para pensar nos 24 anciões, como foi aqui, cantado. Nós temos parado para pensar que eles estão lá se prostrando diante do Pai, dizendo que Ele é digno de tudo, a Ele a honra, a glória. Os anjos do Senhor entoando louvores que a gente não tem nem como entender a grandiosidade que é isso. Mas quando a gente para e começa a pensar nisso, a gente esquece das coisas da terra um pouco. É claro que não podemos esquecer de tudo, por quê? Porque nós vivemos aqui. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos alimentar, mas há um tempo que precisamos tirar para o Senhor, e esse tempo ele é precioso, e quando a gente começa a pensar nas coisas do alto, o Senhor começa a falar fortemente com a gente. Há boatos aí fora, dizendo que tudo que a gente juntar, carro, casa, dinheiro, colocando no banco, tudo isso não vai ficar, essa herança não vai ficar para os nossos filhos. Mas irmãos, nós temos que pensar na herança que nós temos, e ela é eterna. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. É isso que é importante para mim e para você. Entender que as coisas de cima, elas nos agradam, é o mais importante para nós. Porque o dia de amanhã não pertence a nós e não sabemos que se vamos chegar lá. Aí como é que está o nosso coração? Será que eu estou preparado para me encontrar com o Senhor? Será que eu estou preparado para que quando o Senhor vir buscar a noiva imaculada, nós estaremos indo com Ele? Ou por algumas pequenas coisas nós vamos ficar? Eu tive um tempo afastado deste lugar, desta casa, mas eu nunca me afastei do meu Senhor. Foram momentos que eu e minha esposa tivemos, mas passou, estamos aqui de novo. Quero também firmar o meu compromisso com essa casa. Durante o próximo ano, estarei aqui ajudando. Pastor Marcos pode contar comigo a hora que precisar. Nós precisamos pensar mais nas coisas de cima, esquecer um pouco, quando a gente fica imaginando o céu, que glória, que glorioso João
quando foi arrebatado ao céu e viu todas aquelas coisas. Por um momento ele ficou aflito, mas depois ele viu o leão da tribo de Judá, que é o nosso Jesus Cristo. Ele se acalmou e Deus começou a mostrar tudo para ele. Que glorioso! E sabe, irmãos, ele não estava num spa, ele não estava no leito de sua casa, sentado numa cadeira, com o Alcorão na mão. Não, ele estava numa ilha e preso. Da mesma maneira, muitas palavras, muitas revelações o apóstolo Paulo teve em prisão. E ele dizia assim: eu muito me alegro. Eu muito me alegro. Você tem se alegrado no Senhor pelas dificuldades que às vezes estão passando? Você tem colocado tudo nas mãos do Senhor, mesmo diante de dificuldades que vêm? Porque elas vêm, irmãos. A gente não está livre de nada disso. Às vezes é uma enfermidade, às vezes é problema nas finanças, às vezes é falta de fé, às vezes é muita pouca busca pelo Senhor. Aí o que acontece? A nossa fé ela vai esfriando, a gente vai se afastando, a gente vai ficando cada vez mais para trás. Daí de vez a gente progredir, a gente volta. Por quê? Por causa de um esfriamento espiritual que acontece dentro de nós, pelas atribulações do nosso dia a dia. Então eu quero deixar aqui para vocês, neste final de ano agora, se apegue mais com o Senhor, busque as coisas de cima, porque as outras coisas elas vão ser acrescentadas dia após dia em nossa vida. Nós temos um caminho a ser trilhado, uma escada a subir. A gente não pode retroceder nos degraus, nós temos que avançar. E esse avançar é para o alvo, e quem é alvo? É o Jesus. Nós temos um alvo que é Jesus Cristo, e nós temos que avançar, prosseguir para o alvo, e alcançá-lo no tempo certo, no tempo determinado por Deus. Só que essa busca, essa caminhada, essa subida, ela vem com problemas, ela vem com dificuldades. Por isso que a porta ela é estreita. Porque Jesus diz que larga é a porta que leva para onde? Para a perdição. Entrai pela porta estreita. E esse sermão profético ele diz: se a gente não tiver apercebido, se a gente tiver desapercebido, ele vai buscar a sua igreja e muitos vão ficar. Isso é um fato, porque senão ele não tinha deixado escrito isso. Dia após dia nós temos que nos apegar com ele, para que no tempo certo dele, a gente suba com ele para a glória. Quem aqui acredita no arrebatamento? Então se prepare, irmãos. Talvez nós somos a geração do arrebatamento. Como eu disse, a gente não sabe o dia de amanhã. Muitos leem isso e não acreditam. Eu acredito fielmente no que Deus me prometeu através de sua palavra. Se Ele vai vir me buscar, eu quero estar preparado e quero subir com Ele. Nós temos nos preocupado se estamos no caminho certo. O que estamos priorizando? Estamos cada vez mais íntimos do Senhor? E aonde a gente encontra essa intimidade? Mateus 6,6 nos ensina. Queremos ser apenas alguém que entra na água e vai até onde tomamos pé? Porque existe um rio, isso aqui é um rio. Tu queres andar só no raso? Né? Ou queremos ser mergulhadores ousados,
procurando conhecer o mais profundo, sermos curiosos em desvendar os mistérios do Senhor. Ele quer uma igreja ousada, uma igreja que mergulhe profundamente nas Escrituras, que conheça o mais profundo do Senhor. É isso que Ele espera de mim e espera de você. Será que queremos mergulhar profundamente nas Escrituras, interessados em saber o que a Bíblia nos diz e ensina? Ou estamos mais preocupados com o nosso dia a dia, com o nosso trabalho? Porque tudo, seja o nosso trabalho, seja o nosso descanso, seja o nosso sustento, ou tantas outras coisas, a palavra fala sobre cada uma delas e nos ensina como agir. Só que nós temos um dia de 24 horas. E às vezes as 24 horas do dia não é o suficiente para buscarmos a presença do Senhor. Porque estamos atarefados. A gente tem mais compromisso com as coisas daqui do que com as coisas do Senhor. Eu passei um ano sem poder vir à casa do Senhor nas quartas-feiras. Agora estou de férias, estou podendo. E eu toda a vida pegava no pé do meu patrão sobre isso. Dizia: Márcio, tu me botasse no horário, eu trabalho da 1h30 até as 11h20 da noite. Não dava para ti, pelo menos na quarta-feira, me botar a trabalhar de manhã? Aí ele dizia: não dá, a agenda é cheia e não dá. E eu, cada vez que me encontrava com ele, eu dizia: Márcio, me coloca de manhã. Mesmo se não tiver agenda, eu fico lá, eu fico varrendo o pátio, fico capinando, fico fazendo qualquer coisa, roçando lá o pátio, limpando a casa, os banheiros. O que precisar fazer ali, eu faço na parte da manhã, pelo menos na quarta-feira. Aí ele começou a dizer: vamos ver. Daí ele já tinha mudado um pouquinho, e eu fui pegando no pé dele. Agora, final do ano, ele chegou para mim e ele disse: tu me vencesse. A partir do ano que vem, às quarta-feiras, tu vai trabalhar na parte da manhã, até às 6 da tarde, e tu pode ir no culto, sim. Amém, glória a Deus. Às vezes a gente tem que persistir para conquistar alguma coisa, né? Então, eu glorifico a Deus por causa disso, né? Porque faz falta, né? Tem gente que vem no culto domingo, tem gente que vem no culto a quarta-feira, mas o bom é vir os 2 dias, né? Cada vez a gente se preenche mais, se enche mais. No domingo a gente não pôde vir, porque eu estava na confraternização da empresa, aí tinha conversado com o pastor Marcos sobre isso, então por isso que eu não vim. Mas a partir do ano que vem aí, quarta-feira e domingo, vamos estar juntos aí, pegando junto na casa do Senhor. Amém? Se a gente se preocupar mais com as coisas terrenas, a gente deixa as coisas do céu de lado. Não é verdade, irmãos? Então, como eu disse para vocês, vamos nos apegar com o Senhor, vamos buscar a presença dEle. Olha só o que diz Mateus 6, 25, capítulo 6, versículo 25 a 33. Mateus 6, capítulo 6, versículo 25. Por isso, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos por quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam.
Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com o que se vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E o mais importante desse capítulo é esse versículo. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão, o quê? Acrescentadas. Então, fica aqui a dica. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai a palavra dele. Buscai a oração. Buscai a intimidade. Buscai o caminhar com Cristo. Buscai viver na presença de Cristo. Buscai se parecer cada vez mais com Cristo. Porque aquele que olha para você, ele tem que ver Cristo em você. E quando isso acontece, ele quer esse Cristo para ele também. Porque ele vê a maneira de você viver, a maneira de você agir, a maneira de você pensar, a maneira de você falar, a maneira de você caminhar. Tudo isso, eles estão prestando atenção em você. Por isso que muitos em suas empresas não são olhados como crentes, porque eles não aparentam ser, eles não vivem fora da igreja aquilo que eles são na igreja, e isso é muito perigoso. Tem 2 versículos no capítulo 24 de Mateus que eu destaco, que é o versículo 13, que já foi falado aqui. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse o quê? Será salvo. E o versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Se nós não buscamos as coisas de cima, nós não estamos preparados para quando isso acontecer. A gente vai ser enganado com muita facilidade. Mas quando você vive Cristo em sua vida, você tem discernimento para compreender todas essas coisas e saber o que é certo, o que é errado, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, no que eu devo acreditar, no que não. E eu prefiro acreditar na palavra do Senhor. Amém? Estamos também agora no final do ano e nós precisamos do quê? Muitas vezes se arrepender por muitas coisas que fazemos. E o Senhor, Ele ouve, Ele entende o nosso arrependimento, Ele conhece quando uma pessoa se arrepende verdadeiramente de coração. E quando isso acontece, o Senhor age poderosamente em nossa vida. É tempo de nos arrepender de muitas coisas que fizemos, que não agradou o Senhor. Muitos vão dizer assim, poxa, eu fiz tanta coisa errada que talvez não tem como o Senhor acreditar, o Senhor aceitar esse meu arrependimento. Mas eu digo para você, e mostro para você através da palavra do Senhor, que quando Ele estava na cruz do Calvário, lá com os braços estendidos, estavam 2 ladrões ao seu lado. E o interessante disso é que os 4 evangelhos falam dos ladrões na cruz. E se você buscar
se aprofundar mais em Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus é no capítulo 27, versículo 38. Marcos é no capítulo 15, versículo 27. Lucas é o capítulo 23, versículo 39. E João é o capítulo 19, versículo 18. Só que eu comecei a estudar essas 4 passagens, essas 4 visões que cada um teve. E o interessante é que Mateus e Marcos fala que os dois blasfemaram de Jesus. Lucas já fala que um se arrependeu. E João não, João já passa, né? Já fala somente por cima. Aí eu comecei a analisar, a meditar. E tem muitos teólogos que dizem que a Bíblia ela se contradiz por causa desses versículos. Só que nós temos que entender. Aí eu comecei a meditar e o Senhor começou a falar comigo sobre isso. Existe, vamos supor assim, da hora 3ª até a hora 9ª, olha quantas horas são 6, certo? Depois que acontece essa passagem, ele vem falar da sua morte, né? Que ele diz que está consumado. Só que da hora 6ª à hora 9ª, eu acho que teve muito tempo para que um dos ladrões se arrependesse dos seus pecados. Chegasse para o outro e dissesse: olha, nós estamos aqui porque nós merecemos. A Bíblia ela não se contradiz. Não, irmãos. Ela é verídica. É um fato que aconteceu verdadeiramente. Só depende do ponto de vista que você olha, que você interpreta. Só que aqui está dizendo o quê? Que um dos dois, Lucas 23, 19, diz aqui, que um olhou para o outro e diz: nós estamos aqui porque nós merecemos estar, mas ele não merece estar aqui na cruz do Calvário. Aí ele diz: Senhor, lembra-te de mim. Aí o que ele diz? Olha só, nesse momento tão doloroso, ele diz: hoje mesmo estarás comigo onde? No paraíso. Houve tempo de arrependimento. E se o outro tivesse se arrependido, também estaria com Jesus no paraíso. A fim de conhecimento, irmãos, se vocês fossem se aprofundar mais, isso, vocês vão buscar mais lá no fundo sobre tudo isso que existe no Evangelho. Que é o Evangelho de Nicodemos. O Evangelho de Nicodemos é considerado um livro apócrifo, que quer dizer que a obra não tem autenticidade comprovada pela origem. Toda a Bíblia é o quê? Ela é divinamente inspirada por Deus, certo? Só que existem livros que foram escritos, que não são apócrifos, não têm autenticidade. E lá diz que os dois ladrões eram negligentes. E um era um ladrão bom e o outro era um ladrão mau. Um se arrependeu e o outro não. Então, só que isso aqui é só para conhecimento de vocês. Vocês querem buscar, estudar um pouco mais profundo, né? Sobre os ladrões da cruz, vocês vão encontrar todos esses livros. E é bom para conhecer. É bom a gente buscar isso. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Que a Bíblia Mergulhar no teu rio. glória a Deus. Mergulhar no teu rio. Então, se a gente se arrepende, o Evangelho, ele disse que ele ia preparar, certo, irmão? Jesus, ele prometeu.
porque ao descer sobre vós o Espírito Santo, o Senhor testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até o quê? Os confins da terra. Então, seremos o quê? Pregadores da palavra do Senhor. Todos nós pregadores. Se a gente fala do amor de Jesus, se a gente vive esse Jesus na nossa vida, a gente prega Jesus na própria vida que vivemos. Na nossa casa, no nosso trabalho, seja o convívio que for, a maneira como a gente vive é uma pregação. Não adianta eu subir aqui, falar do amor de Jesus e quebrar o pau dentro de casa. Não resolve em nada. Se eu sou aqui, eu tenho que ser na minha casa, tem que ser no meu trabalho. Todos têm que ver esse amor que eu tenho por Jesus e tenho que passar para o próximo. Isso a gente vive, a gente procura viver no nosso lar esse amor de Jesus. Muitos vêm procurar nós por oração lá na nossa casa, porque eles vejam como a gente vive. Não estou aqui querendo me soberbecer ou ser mais que alguém, não. Mas o que eu vivo lá, eu vivo aqui na igreja ou em qualquer lugar. Procuro ser correto em tudo que eu vivo. Porque não é uma pessoa que vai me julgar, tem alguém mais alto que está com as suas mãos sobre a minha vida. E é Ele que fala testemunho sobre mim. Amém, irmãos? Eu quero beber de tuas águas. E outra coisa que eu queria falar com vocês Mais uma vez, vai. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Sinto fluir. E esse jardim fechado que chega aqui, seja esse jardim fechado, seja essa fonte selada. A fonte selada significa pureza. Você ser puro na presença do Senhor. Jardim fechado é onde que Ele tem vontade, é onde ele gosta de estar. Ele gosta de estar em você. Você tem que ser o lugar preferido do Senhor. Você tem que ser um lugar onde Ele gosta de permanecer. Onde Ele vai falar contigo de dia, Ele vai falar de noite. Não tem aquele dia que você passou aquele dia cansado, às vezes não dá nem tempo de orar. Chega de noite, você deita, vai descansar, e ali pelas 2, 3 horas da manhã você acorda, você perde o sono. Tem discernimento para entender que é o Senhor te chamando para aquela conversinha só, vocês dois. Ele precisa disso e nós precisamos mais ainda. Ele precisa desse contato. Isso é contato. Já pensou se eu viver dentro da minha casa, longe da minha esposa, sem ter contato com ela? O noivo, ele precisa de contato com sua esposa. Jesus, ele precisa de contato com sua igreja. Nós somos a igreja, nós somos templo do Espírito. Nós somos esse lugar que Ele gosta de estar. Aleluia! Glória a Deus! Por isso,
Olha como a gente é privilegiado por ter alguém, porque Ele foi por o Pai. E da mesma maneira Ele vem morar dentro de nós, em Espírito. Olha que privilégio nós temos de ter Jesus dentro de nós. Aí de que maneira nós estamos nos alimentando? O que nós estamos vendo? O que nós estamos falando? O que nós estamos pensando? Dê prioridade para o Senhor. Comece o ano de 2023 priorizando o reino, priorizando o céu, vivendo esse precioso encontro que é Jesus com a gente, essa intimidade que não pode acabar. Essa intimidade ela só tem, a tendência dela tem que crescer. Amém? Porque quando Jesus vier buscar sua noiva, Ele quer uma noiva preparada, vigilante, e não será pega de surpresa quando Jesus. No capítulo 25, ele já fala das virgens, a parábola das 10 virgens. Teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da fonte. Quando o Senhor voltar, mergulhar no teu rio. quando o Senhor voltará, quando o mundo não estiver, quando as pessoas estiverem, quando o mundo estiver sonhando a respeito, quando o mundo estiver vivendo quando os sábios estiverem preparados e quando os tolos estiverem. Não no raso, uma presença no profundo, uma presença intensa, aonde nos alegraremos a cada dia com as coisas que o Senhor vai nos mostrar nesse novo ano. Fiquem de pé. Glória a Deus. Tinha mais coisas para falar a respeito disso, mas as horas passam muito rapidamente. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja, que eu tenho certeza que subirá contigo para a glória. Eu profetizo que no ano de 2023 essa igreja será fervorosa, uma igreja onde a tua presença será manifesta de uma maneira extraordinária, com prodígios, com maravilhas, Senhor. Eu quero beber de tuas águas. Venha sobre este lugar, que o avivamento venha sobre nossas vidas, sobre o teu sobre este jardim fechado, aonde o Senhor passeia, aonde o Senhor vive, aonde o Senhor se alegra. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado
Oh